Meus irmãos, vamos para Romanos 14. Vamos ler do verso 1 ao verso 12. Acolhei ao que é débil na fé, não, porém, para discutir opiniões. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, o outro julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. E quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos, se morremos para o Senhor, morremos, quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Amém. Vamos orar. Senhor, bendito é o teu nome e a tua palavra. Obrigado pela sabedoria dada ao nosso irmão Paulo. Obrigado porque esse texto está aqui. Obrigado porque esse texto falará conosco nessa noite. Obrigado porque tanto Romanos 14 como os outros capítulos deste grande livro do Novo Testamento são também para a nossa igreja particularmente. E cada texto, cada versículo, cada capítulo, cada sentença, cada argumento do apóstolo são também para a nossa igreja. Que o teu povo esteja com o coração aberto pela obra do Espírito Santo. Que o teu povo tenha o entendimento iluminado por obra do Espírito Santo. Que o teu povo entenda que mais importante é o que nos une do que o que nos separa. Que entendamos o valor do que está aqui contigo. Que entendamos o que é fundamental, essencial na caminhada cristã de uma congregação. Nós te oramos assim no nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Eu vou começar, talvez, com algumas palavras que sejam extremamente óbvias para vocês, por terem ouvido muitos sermões, estudos, falas, terem refletido, terem lido na Escritura sobre isso. Mas é necessário que eu introduza dessa forma. A Igreja de Cristo é um corpo formado de pessoas diferentes. Elas têm origens diferentes, elas têm culturas diferentes, elas têm experiências diferentes. Nós temos visto isso nas exposições em Gênesis, principalmente nos 2 últimos domingos, pela manhã. Ao longo da história, a diversidade contida dentro do corpo de Cristo só aumenta, não diminui. Porque nós temos mais pessoas morando em outras nações, mais pessoas morando em outras localidades. Mesmo dentro do nosso estado, nós temos costumes muito diferentes. Mesmo dentro de nossas igrejas congregacionais, podemos dizer assim, nós temos comportamentos diferentes, liturgias diferentes, práticas diferentes. Há aquelas igrejas, por exemplo, que quando vão participar da Santa Ceia, todos os irmãos se levantam e vêm até a mesa e pegam o seu cálice e comem o seu pão. Há aquelas outras igrejas que, à medida que os elementos são distribuídos, quando o crente já pega o elemento, imediatamente ele já come. Para aqueles que não fazem assim, se escandalizam, dizendo que aquilo é um ato de irreverência. Mas a Bíblia não fala nada sobre isso.
Exatamente nada sobre isso. Há aqueles que, quando chegam na igreja, imediatamente se ajoelham no banco ou na cadeira onde vão sentar e oram de joelhos. Há aqueles outros que não fazem isso. Eles apenas inclinam a cabeça e fazem uma prece rápida, breve. Senhor, abençoa este culto. Edifica a minha vida. Não há nenhuma norma que nós devemos nos ajoelhar para orar ou que nós devemos fazer uma prece rápida. Está aberto isso. Mas muitas vezes, se nós temos um costume diferente, nós temos muita propensão de dizer: mas por que esse povo faz desse jeito? Por que esse povo é assim? Nós não temos o costume, vocês, homens, por exemplo, de virem à igreja dominicalmente de terno, de gravata. Mas talvez algum dia a gente receba algum irmão que vem de outra localidade e que tem um costume e que para ele é reverente chegar na igreja bem vestido, de terno e gravata, com seu sapato bem engraxado no sábado à tarde. E alguém diga assim: mas por que esse homem se veste desse jeito se nós não nos vestimos assim? Paulo fala assim nesse texto: para o Senhor ele faz. E o outro que não faz também faz para o Senhor. Não há norma sobre isso. Mas nós temos o costume de normatizar coisas que a Bíblia não normatiza. Nós temos o costume de proibir coisas que a Bíblia não proíbe. E nós temos o costume de inserir coisas que a Bíblia reprova. E Paulo trata exatamente sobre essas diferenças entre irmãos, entre concepções, costumes, culturas, preferências dentro da igreja. Aqui o contexto é que a igreja de Roma tinha crentes judeus e crentes gentios. Quando nós lemos lá no começo de Romanos, nós vamos perceber, no capítulo 2, por exemplo, e 3, que havia um problema de soberba dos judeus em relação aos gentios. Lembram disso? Os judeus que afirmavam ter os oráculos divinos foram eles que receberam as revelações de Deus, os livros de Moisés, os profetas, todos eles eram judeus. Toda a revelação veterotestamentária, ou do Antigo Testamento, foi dada aos judeus. Então eles poderiam dizer: Deus falou conosco, nós somos um povo especial. E realmente é. Realmente é. Israel é um povo especial. Deus desenvolveu todo o plano de salvação a partir de Israel, a partir dessa nação. Mas Paulo ensina aos judeus que eles não deveriam tomar uma posição soberba diante dos seus irmãos gentios, porque na igreja de Roma haviam gentios que não tinham sido criados nem habituados com a cultura judaica. Aqui no capítulo 14, a ordem é invertida. Os soberbos agora são gentios. Veja que coisa interessante. Os soberbos agora são os gentios que estão criticando os judeus porque eles guardam certos dias festivos, porque eles guardam ainda a dieta judaica prescrita nos livros de Moisés. Levítico está lá, as dietas, e os outros livros de Moisés têm algumas menções sobre isso, como em Deuteronômio. Então isso era também um motivo de desavença na igreja de Roma. E como isso fala a nós, irmãos? Como isso é importante para nós? Porque aqueles, observem isso e prestem muita atenção, aqueles possivelmente que tenham mais conhecimento dentro da igreja podem ser os mais fracos na fé. E aqueles que pretensamente são os mais fracos são os que Deus considera os mais maduros. Que coisa, né? Os mais maduros. Aqueles gentios que não tinham a leitura, a compreensão, a cultura judaica, que não tinham talvez a mesma reverência ao comer, ao lavar-se, ao celebrar a festa do Purim ou a festa dos tabernáculos. Nós sabemos que nesse período do Novo Testamento, a prática de cristãos judeus ainda era muito mesclada com a prática judaica. Nós lemos lá em Atos 3, por exemplo, que os judeus, crentes convertidos, apóstolos, tinham a prática de ir ao templo orar ou de ir à sinagoga. Nós vamos perceber que o próprio Cristo vai às sinagogas. Ele vai cultuar junto com os outros judeus. Então esse é um período de transição. Hoje nós nem somos judeus, nem precisamos ir a uma sinagoga. Mas nós precisamos aprender muitas coisas com o que aconteceu neste período. Então, ao longo desse sermão, nós vamos perceber 3 verdades centrais que emergem do texto. A primeira delas é que devemos aceitar os irmãos mais fracos na fé. Repito, devemos aceitar os irmãos mais fracos na fé. Devemos acolhê-los. Segunda coisa, somos chamados a viver para a glória de Deus e não para agradar a nós mesmos na igreja. Amém, meus irmãos? Somos chamados para vivermos em comunidade
para a glória de Deus e não para o nosso agrado. Nós não somos chamados para aqui dizermos assim, mas isso não me agrada. Nós somos chamados para vivermos assim, devemos viver para agradar ao Senhor. As coisas periféricas nós vamos deixando de lado. O que é fundamental, aí sim nós somos muito zelosos. Hiperzelosos nas coisas fundamentais. Tolerantes nas não fundamentais. Amorosos nas não fundamentais. Terceiro ponto, todos compareceremos diante de Deus, que é o único juiz, Paulo diz isso. E o comparecimento aqui perante o tribunal de Deus, isso está contido no verso 10, Paulo diz, tu, porém, porque julgas teu irmão, e tu, porque desprezas o teu, pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. O tribunal aqui é um tribunal que vai ser um alvo de juízo de obras que glorificam a Deus ou não por parte da igreja. Esse não é um tribunal condenatório. Isso não é o juízo final. A referência aqui não é o juízo final, mas um julgamento que acontecerá para a igreja. Você sabia disso? A igreja passará por um julgamento pela forma que ela viveu, não para condená-la, mas para recompensar ou não recompensar. Não pense que porque você já está salvo, esse julgamento deve ser tratado com só menos importância. Vai ser tenso. Estaremos salvos, estaremos debaixo da graça, assegurados, mas nós vamos prestar contas ao Todo-Poderoso e vamos estar diante do Cordeiro. Imagine só o Cordeiro dizendo a você assim, por que você não teve paciência com o irmão mais fraco? Você sabia. Você foi instruído. Lembra daquele sermão em 26 de janeiro de 2025 que você ouviu o ministro pregando a palavra? E mesmo assim você não atinou para isso, não atentou e não se empenhou em aplicar tudo aquilo que você ouviu. Você se lembra daquela série de sermões que você passou mais de 2 anos ouvindo e você não aplicou aquilo? Por que você fez isso? Você vai ser questionado. Eu também vou ser questionado. Por que você não ensinou isso, aquilo, outro ao meu rebanho? Você sabia que o rebanho não era seu, o rebanho era meu. E você devia ter ensinado todo o meu conselho, toda a minha vontade à igreja. Por que você temeu ferir alguns diante de algumas verdades? Por que você não tratou determinada ovelha? Por que você esqueceu de tratar determinado assunto? Ou você não quis? Tudo isso vai ser posto diante de nós no tribunal de Cristo. Veja o verso 1, então. Acolhei o que é débil. Débil aqui é fraco. Acolha um fraco na fé. Não, porém, para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Veja que aqui é uma disputa clara entre judeus e gentios. A dieta judaica, que tinha alguns cuidados em relação a algumas carnes, alguns tipos de comida, que Deus disse não comam isso na antiga aliança, e os judeus se guardavam ainda em relação a isso. E dentre nós também vão ter aqueles que também não têm uma propensão assim, não são muito chegados em carne de porco ou galinha cabidela, por exemplo. E eles se sentem feridos se comerem. Porque eles aprenderam em algum momento, em algum tempo, de que um crente não deve comer carne de porco. E tudo bem. Amém, irmãos? Se alguém diz, não quero comer, porque a minha consciência me fere, ele não vai para o inferno porque ele não comeu um pedaço de carne. Se alguém disser assim, a partir de hoje eu vou ter uma dieta mais restritiva, por uma questão de consciência, está tudo bem. Contanto que este que não come, não diga ao que come, você não é meu irmão porque você come. Porque tanto aquele que se priva de algo em nome da santificação, como aquele que tem liberdade para fazer algo em nome da glória de Deus, se isso for lícito e permitido pelas Escrituras, as duas partes devem respeitar-se, devem amar-se, e não devem dizer assim, fulano de tal, que faz isso ou aquilo, ou tem essa prática ou outra, não é uma pessoa para andar comigo. Porque só anda comigo quem pensa igual a mim. Tem que preencher o formulário e ser aprovado por mim para que tenha alguma proximidade comigo.
Se torceu para a Argentina, na Copa do Mundo já não dá para andar comigo. Não dá para ser meu amigo. Ou pelo menos não na Copa do Mundo. Depois que passar, tudo bem. Se me der uma camisa da Argentina, que piora tudo. Não, o apóstolo Paulo diz, não é essa a forma que a igreja deve viver. No verso de número 3, ele diz, quem come não despreze o que não come. E o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Acolheu o que come, acolheu o que não come. Está claro, irmãos? Eles são do Senhor. O que é essencial? Imagine alguém dizendo assim, eu não vou ficar nessa igreja, onde pessoas comem carne de porco. Ou outros dizem, eu não vou ficar nessa igreja, porque eles só comem legumes, guardam uma dieta judaica, não dá para mim aqui. Tem que ser todo mundo igual. Irmãos, nem um caminhão carregado de japonês é igual. Nem um caminhão carregado de japonês é igual. Nem um caminhão carregado de pitomba é igual. A pitomba é diferente, o tamanho é diferente, o caixa é diferente, o formato é diferente. Não somos iguais, graças a Deus. Mas somos de Cristo, graças a Deus. Paulo vai ensinando esta igreja, nessa epístola tão grandiosa. Aqui um ponto importante, Romanos é a epístola mais importante de Paulo. Eu não quero dizer que ela é a única inspirada, as outras também são, mas Romanos é a epístola mais importante. Ele contempla praticamente todos os assuntos importantes relacionados à salvação e à igreja. Então é importante que atentemos para o que Paulo diz aqui. Quem sustenta o crente é Deus. Enquanto um come tudo e o outro não come, os dois fazem isso para Deus, em dedicação a Deus. E um deve conviver com o outro e glorificar a Deus nisso. Exaltar a Deus nisso. Nessa diversidade, Deus é exaltado, porque Ele aceita, ainda que o outro seja débil na fé, no zelo que tem. Entende? O fraco na fé aqui é o judeu. Não é o gentio que não conheceu a lei. É o judeu que conheceu a lei. Imagine esses crentes na igreja de Roma. Diz assim, não, é Páscoa. É Páscoa. O cordeiro tem que ser morto e nós temos que comer todas as partes do cordeiro. E a gente tem que comer pão asmo. O pão sem fermento. Porque isso tem uma significação importante. O povo não teve tempo de fermentar pão e sair do Egito, na saída do Egito. Então, a gente precisa comer pão asmo. Na ceia, tem que ser pão asmo. Não pode ser outra coisa. Pão fermentado não pode nascer, não pode. E aí o outro grupo dizia, pão asmo leva tempo para fazer ou é caro comprar na padaria. É melhor a gente comprar o pão de lá da padaria e comer todo mundo junto. Aí os dois grupos entram numa desavença dizendo assim, não, uma igreja santa, bíblica, correta, tem que ser pão asmo. E o outro diz, não precisa. Aí o que não precisa não abre mão, e o que diz que precisa não abre mão. Paulo está dizendo assim, não, irmãos, não. Não podem ser assim. Vocês devem chegar num ponto convergente. Aquele que tem zelo por Deus deve ser respeitado por isso. Aquele que não tem zelo por Deus não tem zelo pelas coisas que os outros têm em relação a Deus, deve ser respeitado por isso também. Entendamos algumas coisas aqui. Como nós tratamos irmãos com convicções diferentes das nossas? Falo em questões periféricas, não é? Não falo de questões centrais. Mas como nós tratamos esses irmãos? Estamos dispostos a acolhê-los em amor ou nos apartarmos deles porque eles não rezam segundo a nossa cartilhazinha religiosa? Eles não... No meu checklist aqui, você faltou 3 pontos. Então não dá para você estar comigo. Como nós lidamos com posições, opiniões, comportamentos diferentes dos nossos? Somos precipitados no juízo ou somos pacientes e misericordiosos? Temos tido cuidado de termos conhecimento mais completo de determinadas situações que envolvem irmãos antes de emitir um juízo sobre a posição desses irmãos? Ou nós somos rápidos, precipitados? Se foi assim, realmente está errado. E eu vou lá e vou dizer que está errado. Você não entende o contexto.
Você não entende o contexto. Somos rápidos em julgar aqueles que pensam diferente. Devemos lembrar que todos estamos sob a graça de Deus. Lembremos que nós desejamos sermos mais amadurecidos, e Deus quer que sejamos mais amadurecidos, mas nós devemos ter cuidado, então, para observarmos o processo que Deus nos colocou para adquirirmos mais maturidade. Devemos ter cuidado para não vestirmos uma capa de hipocrisia. Devemos ter cuidado para nós não coarmos um mosquito e engolirmos um camelo. Jesus nos ensinou sobre isso. Muitas vezes nós estamos engolindo o camelo e estamos coando um mosquito. Não, isso aqui, esse ponto aqui da lei precisa ser cumprido estritamente. Enquanto uma coisa aberrante está acontecendo na sua própria vida. E você, hipocritamente, pode dizer, não, eu sou zeloso pela lei de Deus e não tolero o outro que faz diferente de mim nesse ponto. Repito, eu estou falando de questões periféricas. Questões periféricas. Veja agora a partir do verso 4. Veja a fala de Paulo. Você pode ler comigo o verso 4? Veja o que Paulo diz. Vamos lá. Quem és tu? Observe. Veja Paulo falando para o gentio. Para o gentio. Você é gentil, você não cresceu na cultura judaica, você não tem todo esse cabedal cultural judaico. Porque o judaísmo não é uma religião apenas. O judaísmo é uma cultura completa. Então, há um país, há uma cultura musical, há uma cultura política. É uma cultura. As festas estão relacionadas a questões históricas fundamentais da vida daquele povo. E aí o gentio olha para isso dizendo, isso é bobagem. Você conversa esse negócio de Páscoa. Tabernáculos. Não come porco. Não bebe isso ou aquilo. Isso é conversa. Deixa de besteira, fulano. Aí Paulo diz assim, quem é tu? Você quem é para julgar seu irmão? Na fraqueza dele, Deus o sustém. Na fraqueza dele, Deus o sustém. Entenda que ele serve a Deus e que ele procura agradar a Deus. Veja o verso 5. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Há alguns que se levantam contra a defesa do dia do Senhor usam esse texto. Exatamente esse texto. Dizendo, um faz diferença, outro não faz diferença. Então, a guarda do dia do Senhor é relativa. Eu preciso dizer a vocês aqui o seguinte, esse texto não está falando disso. Está falando de festas judaicas. Do calendário judaico de modo geral e abrangente na cultura judaica. Esse é o ponto do capítulo, desse trecho do capítulo que Paulo está tratando. Então, Paulo está dizendo, um faz diferença entre dia e dia. Naquele período, como eu disse, alguns judeus, cristãos judeus, guardavam o sábado e guardavam o primeiro dia da semana. Porque eles eram judeus. Era a cultura deles. E os gentios estavam dizendo assim, precisam avançar, precisam dar um passo à frente. Não dá para admitir isso no meio da nossa igreja. Observe que isso é um ponto delicado, irmãos. Por que delicado? Porque quando Paulo escreve Gálatas, havia um problema de judaização da igreja. E Paulo combate o problema de judaização. O problema aqui não era judaização. O problema aqui era, cristãos judeus tinham uma cultura judaica e era difícil para eles se desprenderem de algumas coisas. Era um processo que estavam vivendo. E fazendo isso por zelo. E Paulo então estava dizendo a toda a igreja, calma, irmãos. Tenham calma. O que é fundamental? A palavra está sendo pregada, Deus está sendo louvado, nós estamos vivendo em comunhão, nós estamos socorrendo as pessoas, estamos cuidando das pessoas. Você lembra do que ele ensinou em todo o contexto do capítulo 13, do capítulo 12, sobre o amor ao próximo, o amor ao irmão, o cuidado ao irmão? Então, Paulo ali está focando em questões fundamentais na vida eclesiástica. Aqui ele está dizendo, irmãos, isto é periférico.
Não gastemos energias com isso. E aí eu preciso dizer a vocês, como pastor dessa igreja, eu não gastarei minhas forças com coisas periféricas no pastoreio dessa igreja. Certo, irmãos? Eu gastarei minhas energias com questões fundamentais. Há questões periféricas, muitas vezes, que eu acho que podia ser melhor e podia ser consertado. Mas não é prioridade. Não é prioridade. É imaturidade focar em questões secundárias e abandonar questões primárias. Vocês concordam? E é assim que a Escritura está ensinando aqui. Então vocês podem ser pegos de surpresa, talvez, ou até emitir algum juízo de valor contra a própria liderança da igreja. Mas por que a liderança não faz isso ou aquilo? Você precisa entender isso. O que é fundamental e primário e o que não é. Não é uma posição arrogante ou uma posição displicente ou cega da liderança da igreja ou de qualquer outro irmão. É uma questão de prioridade com base no que Paulo está falando aqui em Romanos. Foquemos naquilo que é essencial para a vida da igreja. Alguns consideravam dias importantes, outros consideravam todos os dias iguais. Essa era a prática lá na igreja de Roma. Haviam duas opiniões diferentes sobre isso. O importante é que cada um esteja plenamente convicto na sua própria mente em como deve viver para o Senhor. Essa é uma questão que envolvia dois grupos culturais diferentes, muito diferentes. Os irmãos judeus vinham de uma religião que era uma cultura ampla, profunda, complexa, com muitas leis. Os gentios vinham de uma cultura pagã, liberalizada. E Paulo está tendo que dosar o tom pastoral para os dois grupos, para dizer, não quero perder ninguém, mas os dois grupos precisam aprender o que é verdadeiramente servir a Deus numa igreja. Vamos lá. Paulo está nos ensinando aqui, em primeiro lugar, a não sermos libertinos. Tudo pode, em nome do amor, em nome da união. Paulo vai contra essa corrente. Mas Paulo também está indo contra outra corrente, que é o legalismo. Dizendo nada pode ser tolerado. Se não for do nosso jeito, então não vai dar certo. Paulo está dizendo, também não é por aí. Não é por aí. Nós estamos vendo, tanto nas exposições de Romanos, já preguei aqui em 2 João, estou pregando em Efésios, terminando Efésios, e nós temos visto que a verdade anda em harmonia com o amor na igreja. Verdade e amor caminham juntas. E Paulo vai ensinar a Timóteo, por exemplo, ensine com paciência e doutrina. As duas coisas precisam caminhar juntas. A verdade doutrinária de Deus e um amor paciente no meio da congregação. É isso que torna uma igreja saudável. Porque nós vamos ter diferenças. Nós somos congregacionais, nós percebemos isso nas nossas assembleias administrativas. Nós votamos diferente. E amém. Amém? E está tudo bem. Quem votou sim, votou zelando pela vontade de Deus. Quem votou não, votou zelando pela vontade de Deus. Mas se prevaleceu o não, foi a vontade de Deus. Não é assim? É assim que nós cremos. É assim que nós cremos. Então, reconheçamos que Deus é o que sustenta-nos nas nossas fraquezas, nas nossas debilidades, inclusive nas nossas opiniões não tão bem fundamentadas sobre um assunto. Deus tolera a nossa ignorância. E que bom por isso. E que bom que Deus tolera a ignorância dos sábios. Certo, irmãos? Deus tolera a ignorância dos sábios. Nossas práticas diárias refletem, então, um coração voltado para a glória de Deus, ou na igreja nós temos procurado a glória da nossa vontade, do nosso querer, do que a gente acha que é melhor. Estamos dispostos a deixar de lado nossas opiniões por amor ao Senhor e aos irmãos? Estamos dispostos? Porque essa é a caminhada cristã de uma igreja. Numa igreja saudável nunca haverá um pensamento uniforme. Se houver um pensamento uniforme, é uma seita. Certo? É uma seita. Porque numa seita é assim, se você pensa diferente em algum ponto, você está fora. Você não é um dos nossos. Você é um apóstata. Mas na igreja não. Pedro pensava diferente de Paulo, irmãos. Pedro dizia assim, não, eu não posso ficar
junto com os gentios, porque eu posso ser visto. E Paulo dizendo, você está errado. Você está errado. Você está sendo imaturo nisso. Nós vamos perceber pensamentos periféricos, diferentes nos apóstolos. Mas isso não era o fundamental, não era o centro. Paulo discordou a tal ponto de Barnabé, que disse, meu irmão, não dá para a gente trabalhar junto mais não. Eu vou para cá com Silas e você vai para outro lugar. Barnabé disse, tudo bem. Amém. Mais tarde, Barnabé e Paulo estavam juntos de novo. Marcos e Paulo estavam juntos de novo. Pensaremos diferente. E isso é bom, porque nos faz refletir sobre muitas coisas. O fraco deve refletir no que o forte está dizendo, e o forte deve refletir no que o fraco está dizendo, para ter uma postura sábia e não emitir juízo precipitado ou difamatório. Vamos para o verso 10. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus, como está escrito. Por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda a língua dará louvores a Deus. Assim cada um dará conta de si mesmo a Deus. Observe que quando Paulo entra aqui no verso de número 10 até o número 12, fazendo uma repreensão bem severa, né? Haverá um juízo, irmãos. Haverá um juízo, inclusive, para a nossa intolerância no meio da congregação. Antes de falar disso, veja o que ele vai dizer a partir do verso 7. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Verso 8, o que é que diz? Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos o Senhor. Aí Paulo agora tira os olhos rapidamente aqui do grupo judeu e do grupo gentio. Aí ele dá um passo atrás e olha para toda a congregação e diz o seguinte, peraí, irmãos, estamos vivendo para quem? Para Deus. E estamos morrendo para quem? Para Deus. Então, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Isso é o mais importante. Este é o ponto, este é o foco. Estamos vivos e vivemos em dedicação ao Senhor. Se morremos, morremos para Ele, porque a nossa vida é dele. Se a nossa vida já foi vivida para Ele, a nossa morte também é para Ele, porque na morte entramos em outro estado de vida, eterno agora. Então somos de Deus, todos nós somos de Deus. Veja que Paulo não está chegando num conflito entre irmãos na igreja e simplesmente dizendo assim, meus irmãos, vamos orar e vamos acabar com isso. Ele está tratando do caso. Ele está trazendo uma palavra de sabedoria para aquele caso especificamente. E ele trata isso, em primeiro lugar, através de uma linguagem de amor. Tolere, acolha. Não foi isso que a gente viu no verso primeiro? Acolha o irmão, vivamos para o Senhor, morramos para o Senhor. E em segundo momento, a partir do verso 10, Paulo é mais enérgico. Irmãos, haverá um juízo, irmãos. Nós precisamos atentar para isso. Para que as nossas posturas não sejam usadas pelo nosso egoísmo para a divisão do rebanho. Certo, irmãos? Que as nossas posturas não sejam arrogantes e inflexíveis a ponto de dizer, eu não arredo o pé, eu não volto atrás, vou manter o que eu disse e quem achar ruim que ache. Essa é uma postura inflexível que não faz bem ao rebanho. Paulo está dizendo aqui, nós vamos ser julgados pela nossa postura. Vamos ser julgados pelo que dizemos. Repito, não é um juízo final, não é um juízo do inferno de fogo, mas é um juízo de recompensa ou não recompensa. Paulo vai dizer em outro lugar, a uns que as suas obras serão vistas como ouro, prata e pedras preciosas. A outros que as suas obras são vistas como madeira, feno e palha. Lidar com questões periféricas, como se fossem fundamentais, é obra de madeira, feno e palha. Vai ser queimado no dia do juízo. Vai ser queimado no dia do juízo.
Entendamos também que o processo de caminhada de uma igreja em amadurecimento não deve ser apenas um processo exterior, deve ser um processo completo, de consciência completa no meio da congregação. Evite julgar e desprezar pessoas. É o que Paulo está dizendo no verso 10. Não devemos julgar ou desprezar nossos irmãos, pois todos compareceremos perante o tribunal de Cristo. Se você tem disposição para fazer uma crítica a um irmão, faça a ele. Certo, irmãos? Ok, irmãos? Isso é integridade cristã. Falas críticas em corredores, em WhatsApps, na casa de um, na casa de outro, sem dizer à pessoa que é alvo disso, é covardia e pecado. Se tu tem alguma coisa contra teu irmão, vai a ele e diga a ele. Agora tenha cuidado para que você não seja extremamente precipitado. Tenha cuidado para que você não coloque a carroça na frente dos bois. Do verso 11 até o verso 12, Paulo vai nos ensinar que toda língua vai confessar Deus. Ele fala isso também em Filipenses, não é? E cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus e do que falou. Do que falou. Isso nos lembra de focar em nosso próprio caminhar com Deus, porque é muito mais fácil dizer isto está errado do que dizer eu estou errado. É muito mais fácil fazer uma análise de questões que estão distantes de você do que de questões que estão dentro de você. Nós devemos, em qualquer tempo em que formos emitir alguma espécie de juízo de valor, alguma espécie de crítica, devemos observar qual é a motivação da nossa fala. Qual é a motivação da minha fala? A minha fala está movida por inveja, a minha fala está movida por revolta, a minha fala está movida por egoísmo, a minha fala está movida por algum tipo de desconforto que eu tenho, por pura vaidade do meu coração, ou a minha fala está sendo movida porque eu desejo o bem do povo de Deus, ou o bem de um outro irmão. Qual é a minha motivação? O fato é que a maioria das vezes não nos dirigimos a pessoas a quem criticamos e somos verdadeiros na crítica direta a elas, porque a motivação do nosso coração não é o bem da pessoa que está caminhando erradamente conforme a nossa compreensão. A motivação do nosso coração é nos envaidecermos e nos colocarmos num pedestal como melhores. Eu sou o melhor. Eu não faço isso, eu não penso assim. A minha compreensão é outra e é a mais correta. Eu conheço alguns irmãos missionários que trabalham fora do nosso país. Conheço muitos missionários que estão trabalhando fora do nosso país. E conversando com alguns deles esses dias, eles me contavam uma prática muito interessante, principalmente nos Estados Unidos da América. Por exemplo, num prédio onde a igreja tem o costume de se reunir, um prédio próprio de uma igreja batista que tem o costume de se reunir pela manhã. Naquela igreja o culto só acontece pela manhã. Mas à tarde ali se reúne uma igreja presbiteriana. De manhã tem batismo por imersão, de tarde por aspersão. De manhã batismo de adulto, de tarde batismo de bebê. E está tudo bem. Somos o povo de Deus. Compreende, irmãos? Esse não é o centro da coisa. Esse não é o ponto fundamental. De manhã se afirma a Confissão Batista de Londres, de 1689. De tarde, Confissão de Fé de Westminster. Aí de manhã diz assim, a nossa confissão é melhor, mas nós amamos os nossos irmãos presbiterianos. E os presbiterianos respondem de tarde, bobagem, melhor é a nossa, mas está tudo certo. Somos irmãos. E a gente dá risada disso junto. Isso é maturidade. Maturidade cristã. Sermos reformados não é sinônimo de sermos intolerantes.
em vez de nos preocuparmos com a vida dos outros excessivamente, se não for para o seu bem, devemos examinar o nosso coração diante do Senhor. Examine seu coração. Talvez há uma área aí que você precise dar mais atenção. Examine seu coração. Deve ter alguma área aí, ou pode ter alguma área aí, que não está sendo tratada e potencialmente você tem julgado e desprezado outros crentes. Arrependa-se e busque reconciliação. Examine seu coração e perceba, entenda e veja e discirna se você tem sido um agente de paz, de comunhão e de aproximação no meio do rebanho. Promova a unidade da igreja e não a divisão dela. Acolha aqueles que pensam diferente de você, até para que eles amadureçam. Se você entende que tal pessoa tem falado, dito, vivido, ou feito, ou pensado de alguma forma que não condiz com as Escrituras, o caminho não é o afastamento, é? O caminho é o desprezo? Para alguém que supostamente é imaturo na fé? Não. O caminho é o discipulado. O caminho é caminharmos juntos para aprendermos mais sobre o Evangelho da Graça. Viva para o Senhor em todas as suas decisões, em todas as suas falas, em todos os seus juízos. Antes de emitir qualquer juízo, eu sei que muitas pessoas se gloriam da sua sinceridade, né? Não, eu falo mesmo, eu sou sincero. O que vem aqui eu falo, porque eu sou sincero. Eu sei que isso parece uma virtude, mas antes de dizer isso, você precisa perguntar uma outra coisa. Você precisa perguntar o seguinte: bom, essa minha fala glorifica a Deus? Promove o bem do povo de Deus? Eu estou ajudando pessoas? Ou meramente eu estou dizendo o que eu acredito, o que eu penso, como o que é mais verdadeiro, porque eu sei muito mais? Romanos 14 nos chama a uma vida de amor, de aceitação e de serviço. Em um mundo onde diferenças são amplificadas, a igreja deve ser o lugar de unidade em Cristo. Que possamos aceitar uns aos outros como Deus nos aceita, irmãos. Nós somos muito diferentes, né? Cada um tem seu pantinho. Cada um tem seu pantinho. Tem um que dorme com 2 travesseiros, outro dorme com um só. Tem um que dorme com 2 edredons, um dorme com um só, outro dorme sem nenhum. Cada um tem seu pantinho. Mas Deus nos aceitou. E Ele disse: você é meu. Aceitemos os outros também. Que possamos aceitar uns aos outros como Deus nos ensina e vivermos juntos para a sua glória. Que a nossa oração nessa noite, no final desse sermão, seja mais ou menos assim: Senhor, ajuda-nos a viver para Ti em todas as coisas. Senhor, ajuda-nos, ensina-nos a aceitar os nossos irmãos com amor, como Tu nos aceitaste e tem nos amado em Cristo, Teu Filho. Senhor, que nossas diferenças sejam oportunidades de crescimento na nossa congregação, não de divisão. Em nome de Jesus, amém. Que essa seja a nossa oração. E que Deus nos ajude a glorificarmos o seu nome como uma igreja bíblica que ama a Escritura e que ama a prática disso que Deus nos ensina na Escritura. Amém. Vamos orar. Eterno Santo Deus, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos permite, por meio de problemas que estavam ocorrendo na igreja de Roma, aprendermos muitas coisas, nos prepararmos para enfrentarmos outras, corrigirmos algumas deficiências na nossa congregação. Aprendemos a Tua palavra e vivemos de modo mais intenso o Evangelho da graça de Deus, de modo expresso nas relações. Obrigado porque o Senhor tem nos ensinado muito sobre isso. Porque sermão após sermão, estudos bíblicos, conversas particulares, conversas plurais, em conjunto, tem nos ensinado mais a caminharmos na fé juntos, com os nossos defeitos. Nós somos, Senhor, vasos imperfeitos. Temos arranhões, temos algumas partes trincadas, rachadas,
mas somos do Senhor, esperando a restauração total nas mãos do oleiro. Obrigado por nossa igreja, Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor nos ensina a sermos igreja. Obrigado porque o Senhor nos ensina a amarmos o Evangelho, amarmos o Senhor, amarmos os irmãos. Obrigado porque o Senhor não tem nos deixado cegos, sem a orientação vinda da Tua palavra e da Tua boca para o nosso crescimento. Obrigado porque o Senhor tem falado conosco todas as vezes que essa Bíblia, ou a Bíblia de um pregador aqui é aberta. O Senhor tem nos dito a verdade que vem de Ti mesmo para nós, Tua verdade que é eterna nos céus. Santifica-nos na Tua verdade, Senhor. A Tua palavra é a verdade. Eu te peço por este rebanho, que o Senhor nos dê constante, contínua e grande compreensão do Evangelho. Que sejamos uma igreja que ama ouvir a Tua voz, que ama aprender a Tua palavra e que se esforça, que sua para aplicá-la na própria vida. Eu te peço pelas crianças, pelos jovens, pelos adultos, pelos idosos. Eu te peço pelos casados, pelos solteiros, pelos viúvos. Te peço por aqueles que foram abandonados por seus cônjuges. Peço que o Senhor abençoe este querido rebanho que o Senhor salvou com seu sangue. Que o Senhor fortaleça os teus servos. Que o Senhor atraia sobre eles as tuas bênçãos. Senhor, a tua palavra nos diz que a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. Que esses irmãos sejam alvo disso constantemente e que nós possamos nos alegrar com tudo isso. Eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem feito tanto bem à nossa igreja. O Senhor tem nos abençoado tanto. O Senhor tem feito brotar tantas coisas bonitas no nosso meio, tantas coisas ricas no nosso meio. O Senhor tem trazido compreensão do Evangelho. O Senhor tem trazido alargamento das tendas desta igreja. O Senhor tem acrescentado este rebanho. O Senhor tem trazido pessoas, o Senhor tem nos dado bebês, o Senhor tem abençoado para que nossas crianças cresçam saudáveis e aqui elas estão sendo ensinadas, aprendendo a louvar o Senhor e viver para Ti. Ó Senhor, nós te agradecemos por tudo isso. Tu és bondoso conosco. No nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Vamos ficar de pé?